Predestinação. Poucas palavras dentro da teologia cristã conseguem gerar tanto debate, tanta controvérsia e, vamos ser sinceros, tanta confusão. É um conceito que vai direto no coração da soberania de Deus e do nosso destino. Existem várias correntes de pensamento sobre isso, mas hoje a gente vai fazer uma análise profunda, mergulhando direto nas Escrituras para tentar entender o que essa doutrina realmente significa. E a grande pergunta que sempre aparece nessa conversa é esta: será que Deus simplesmente escolhe quem vai ser salvo e quem não vai, de uma forma arbitrária? Essa ideia de um Deus que seleciona uns para a vida eterna e outros para a perdição é, sem dúvida, o ponto mais polêmico. É exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje, usando a Bíblia como nosso único guia. Bom, para fazer uma análise profunda de verdade, a gente precisa começar pelo começo, né? E o começo é o significado original da palavra. Por isso, vamos voltar um pouquinho, lá para os idiomas em que a Bíblia foi escrita. E entender como uma palavra era usada no seu contexto original é como ter a chave para abrir o seu verdadeiro significado. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra central para isso é prosoirizo. E o mais interessante aqui é que o significado dela não aponta para uma seleção aleatória, tipo um sorteio. A ideia é muito mais sobre definir um propósito com antecedência. A ênfase está toda em um plano, em um objetivo final que já foi estabelecido. Isso fica ainda mais claro quando a gente quebra a palavra. Pró significa antes. E orizou, de onde vem a nossa palavra horizonte, percebe? Quer dizer determinar limites ou definir. Juntando as duas, pró-orizou significa literalmente definir os limites de antemão. O foco aqui é totalmente em propósito e não em um capricho. E essa ideia de um propósito divino não é algo que aparece só no Novo Testamento, não. Lá no Antigo Testamento, mesmo que a palavra exata predestinação não seja usada, o conceito já estava lá. O termo hebraico Yaad, por exemplo, carrega essa mesma noção de um Deus que designa, que estabelece um plano soberano. Ok, agora que a gente já entendeu melhor o que a palavra significa, vamos ver como ela é aplicada dentro da Bíblia. Tem uma passagem específica que é fundamental para a gente enxergar a predestinação não como uma ideia isolada, mas como um elo dentro de um processo muito, muito maior. Essa aqui é a passagem fundamental. Romanos capítulo 8 conecta o conhecimento prévio de Deus, a presciência, diretamente com a predestinação. E repare bem no propósito, que está explícito, para serem conformes à imagem de seu filho. O alvo final, o destino pré-definido, é uma transformação de caráter. Muitos teólogos chamam essa sequência de a corrente de ouro da salvação. E a imagem é perfeita, porque é vista como uma corrente que não pode ser quebrada, mostrando que a predestinação é só um dos elos nesse processo redentor completo, que começa lá no conhecimento de Deus e vai até a glória final do crente. O livro de Efésios vem para reforçar ainda mais essa natureza positiva da predestinação. O destino que Deus define de antemão, segundo a Bíblia, não é a condenação, mas a adoção. O propósito é trazer pessoas para dentro da sua família, para serem filhos por meio de Cristo. É sobre pertencimento. Então, para a gente resumir os pontos bíblicos até aqui, a predestinação está sempre ligada ao conhecimento prévio de Deus, ela está totalmente centrada na pessoa de Cristo, o seu objetivo é nos tornar mais parecidos com Ele e tudo isso faz parte de um plano eterno de redenção. Sendo uma doutrina tão profunda, é claro que ao longo da história surgiram várias interpretações controversas, várias distorções. Agora, a gente vai olhar para algumas das mais comuns e vamos confrontar essas ideias com outras passagens bíblicas para buscar um entendimento mais equilibrado. Essa é, talvez, a ideia mais perturbadora que se associou a esse tema. A noção de que Deus, na sua soberania, cria certas pessoas com o destino já pré-definido da condenação. Mas o que a Bíblia, como um todo, tem a dizer sobre isso? Essa interpretação, que muitas vezes é chamada de dupla predestinação, sugere que Deus não só decreta a salvação de uns, mas também decreta ativamente a condenação de outros. É uma visão que gera um debate teológico gigantesco, porque levanta questões bem sérias sobre a própria natureza e a bondade de Deus. Só que, em contraste com essa ideia, a gente encontra textos como este em Timóteo que afirmam claramente que a vontade revelada de Deus é que todos cheguem à salvação. Isso cria um contraponto muito direto à noção de que ele ativamente destina pessoas para a perdição. Isso nos leva direto para outra grande questão teológica. Se o plano de Deus é soberano e já está determinado, qual é o lugar da responsabilidade humana?
A nossa fé, o nosso arrependimento, as nossas escolhas, elas têm um peso real nisso tudo? A distorção aqui é o fatalismo. É aquela ideia de que se o destino já está traçado, então as nossas ações são irrelevantes. Se a gente seguir essa lógica, por que chamar as pessoas ao arrependimento? Por que pregar o evangelho se tudo já foi decidido de qualquer forma? E mais uma vez, a Bíblia nos mostra o outro lado da moeda. Existe um mandamento universal para o arrependimento. Deus trata os seres humanos como agentes responsáveis por suas decisões. As Escrituras, de alguma forma, sustentam tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana, mantendo essas duas verdades em uma certa tensão. Chegamos então ao ponto central de tudo isso. Como conciliar essas duas realidades que parecem se contradizer? De um lado, a soberania absoluta de Deus. Do outro, a responsabilidade genuína do ser humano. A abordagem bíblica não parece ser a de anular uma em favor da outra, mas de alguma forma afirmar as duas ao mesmo tempo. E aqui a gente vê essa tensão em ação. Olha só, de um lado, Isaías declara a soberania inabalável do propósito de Deus. Nada pode impedir. Do outro lado, João 3,16 estende a oferta da salvação a todo aquele que crê, indicando que uma resposta humana é necessária. A Bíblia mantém esses dois pilares, lado a lado, sem derrubar nenhum deles. Olhando para o quadro geral, o propósito dessa doutrina não parece ser o de gerar debates intermináveis ou medo. Muito pelo contrário. Ela serve para revelar a grandeza de Deus, para dar segurança àqueles que creem e para mostrar que a salvação está ancorada no plano eterno de Deus em Cristo, e não nos nossos esforços, que são tão falhos. E esta é a conclusão fundamental. Longe de levar a uma passividade, a um fatalismo, o entendimento correto da predestinação deveria, na verdade, gerar uma confiança profunda. A confiança de que a vida não é governada pelo acaso, mas que está segura nas mãos de um Deus bom e soberano. E fica a pergunta para nossa reflexão. Saber que o futuro e a salvação não dependem da sorte ou de um esforço próprio que pode falhar, mas que estão firmados no propósito perfeito de Deus. Como é que isso transforma a maneira